Bom, pessoal, vamos começar a nossa bonecaninha. Primeira etapa, transferir o risco dos moldes para o tecido. Eu estou usando aqui o algodão cru acabado. Vocês podem usar também o tecido para pele de boneca. Aqui a gente vai se atentar para o espaço entre uma parte e outra que a gente está riscando, para deixar a margem de costura. E também uma boa dica é vocês tirarem os riscos no sentido perpendicular à auréola desse tecido. A auréola é aquela partezinha desfiada do tecido. É nesse sentido que o tecido estica. E aí, quando a gente fizer o enchimento, a boneca vai aumentar em tamanho e não em largura, ok? Agora eu vou alfinetar e cortar em partes menores para facilitar a costura. Aqui, gente, é importante não esquecer de dar o retrocesso no começo e no final da costura, tá? Principalmente onde tem abertura, né? E nas partes redondinhas, curvadas, nos cantinhos, e sempre bem devagarzinho para a gente ter uma costura bem feita. Uma boa dica é treinar essa costura, né? Para quem tá começando aí, é no papel você tirar, fazer desenhos de círculo, de onda, zigue-zague e costurar por cima desses desenhos que você fizer. Na mãozinha, tenha bastante cuidado com o dedo, o dedinho, né, da boneca, a partezinha redonda. Faz bem devagarzinho para fazer bem feito. Com o tempo a gente vai ficando mais habilidosa, vai conseguindo fazer mais rápido, mas no início não tenha pressa, né? O importante é você fazer bem feitinho para no final você olhar para sua boneca e sentir bastante orgulho e alegria do que você conseguiu fazer. Claro que não espere também perfeição na primeira, né? É tudo um processo, mas não desiste não. Quando eu comecei eu também não sabia fazer nada. Agora a gente vai refilar todas as partes costuradas, ou seja, a gente vai cortar em volta, deixando uma margem de cerca de meio centímetro da costura. Eu estou usando aqui a tesoura de picotar, mas vocês podem usar a tesoura normal, desde que nas partes arredondadas e cantinhos vocês façam piques. Prestem atenção nessa parte da mãozinha, que mesmo cortando com a tesoura de picotar, eu vou dar alguns piques, um piquezinho, na verdade, nos dedinhos da boneca, tá bom? A cabecinha, né, que a gente vai fazer a abertura depois, ela é toda costurada. E no corpo, na parte da abertura, eu sempre corto a partezinha da abertura um pouquinho maior, olha. Ok? Para facilitar fechar depois. Isso é a essência, eu gosto às vezes de colocar um cheirinho nas bonecas. Então a gente vai soltar esse plumante e não fazer bolinhas, tá, gente? É o contrário, a gente solta o plumante, abre ele e devagarzinho a gente vai desvirando e enchendo as peças. Não é legal colocar o enchimento de pouco a pouco, porque isso vai deixando marcas no braço, na perna e o pescoço da boneca, principalmente, né? Vocês vão observar ali na hora do enchimento como que eu vou fazer pra gente não deixar o pescocinho mole. Vamos deixar aqui cerca de 4 centímetros sem encher na parte de cima do bracinho. Isso vai dar o caimento no bracinho e não vai ficar com o braço levantado, armadinho, tá? E desvirando e enchendo ajuda você chegar com o enchimento na extremidade oposta à abertura mais fácil. Mas aí, né, cada um vai encontrando o seu jeitinho. Você vai tentando fazer e você vai descobrindo a melhor forma para você. Agora as perninhas.
Nenhuma dessas partes da boneca a gente precisa deixar extremamente dura, mas a gente precisa encher bem para deixar ela bem esticadinho, o tecido bem esticadinho, não deixar cheio de dobras, cheio de ruguinhas, tá? Mas não tem necessidade de deixar dura demais, porque a bonequinha ela não é boneca que fica em pé, ela fica sentadinha. Então o cuidado maior vai ser na parte do corpo, do tronquinho da boneca. Na perninha, a gente vai deixar de 7 a 8 centímetros sem encher na parte de cima, tá bom? Coloque o enchimento de pouco a pouco, mas continuamente. Repito várias vezes isso porque é uma coisa muito comum a pessoa que está começando e colocando em partes. E depois a gente tem uma boneca bem marcada, né? Agora a gente vai encher o corpinho e aqui a gente tem duas opções. Eu vou fazer uma delas, é desvirar de pouco a pouco o corpinho e forçando bastante esse enchimento para o pescocinho ficar bem durinho. E aqui sim a gente precisa colocar bastante enchimento, até a altura do ombro, bastante enchimento. E depois a gente vai desvirando. Isso faz com que o enchimento não fique voltando, saindo pela abertura. Você vai segurando com a sua mão e desvirando a peça, ok? Você pode também, se quiser, depois que você encher até essa altura do ombro, colocar alguns alfinetes em volta para o enchimento não ficar descendo, tá? O alfinete é um pouco mais perigoso para quem não tem muito costume de fazer, se furar. Então, vai desvirando o corpo devagar e colocando bastante enchimento. Uma dica importante aqui é você sempre ir empurrando o enchimento nas laterais também, pela beirinha da costura, para que ela fique toda cheinha, tá, gente? E atenção também para não fazer esse corpo virar uma bola de enchimento. Nem o corpo e nem a cabeça, aliás, parte nenhuma. Então, a gente enche, mas a gente enche segurando com a nossa mão, com o nosso dedão, para que essas partes não virem bolas de enchimento, tá? A gente vai modelando mesmo, com a nossa mão e dando a forma, principalmente o rostinho. Olha, a gente vai encher as laterais, porque é bem ali, né, que a boneca vai ficar sentada, é que vai dar a sustentação a ela, é essa parte. Então, a gente precisa encher bem mesmo essa parte do corpinho. Abri, fiz o corte em um dos lados da cabecinha, tá vendo? Para desvirar ela, não é um corte grande, é um piquezinho. Vamos colocar aí 1,5 centímetros, tá? É suficiente para vocês poderem fazer esse processo de desvirar e encher. A cabecinha também é importante encher de forma contínua, empurrar sempre o enchimento pela beirinha da costura e segurando com o dedo para ela não virar uma bola, modelando, dando forma, encher bem para esticar e tirar todas as ruguinhas do tecido. É paciência, minha gente. Paciência, cuidado, capricho e treinar, né? Você só consegue fazer cada vez melhor se você fizer sempre. Aqui eu tô usando o enchedor, vocês podem usar o hashi, né, de comida japonesa, ou vocês podem usar um pincel velho que vocês tiverem. As cerdas, elas ajudam a empurrar o enchimento para dentro. Tem gente que usa pinça, enfim. Podem pesquisar por aí que vocês vão achar várias formas de empurrar esse enchimento para dentro das partes da boneca. E aí vocês vão avaliando, né? Se acha que precisa colocar mais. Na minha ideia, sempre cabe mais um pouquinho. Então, sempre vocês podem colocar um pouquinho mais.
As meninas nos workshops presenciais falavam: Marília, tá bom não? Não, tá bom não, pode botar mais. E agora, tá bom não, pode botar mais. Agora a gente vai fechar essa abertura aqui do corpinho e na sequência também as outras, na verdade a cabeça, né? Não tem problema esse pontinho aparecer, isso tudo vai ficar escondido, né? Eu não corto a linha logo depois do nó, eu coloco ela na lateral do nozinho e saio com ela em outro ponto para depois cortar. Aqui a gente faz uns pontinhos logo em cima do enchimento, onde acaba o enchimento, para que com o tempo esse enchimento não vá saindo do lugar, tá? Só na perninha, no braço, ele é mais fininho, então não tem tanta necessidade. E agora a cabecinha, minha gente, não precisa fechar essa abertura toda não, tá? Não precisa forçar muito. É mais para que o enchimento não saia, então a gente dá pontos bem largos assim. Vamos agora montar o corpinho, ó. Eu faço uma pequena dobra na pontinha da abertura da perna para dar um acabamentozinho, né? E aí a gente vai prender ela com alfinete de encontro com a costura do final do corpinho ali. E vamos prender ela justamente nessa união ali da costura com o final da perninha, tá? Se você é uma pessoa muito detalhista e você faça pontinhos bem delicados, eu não me importo muito com isso, de fazer pontos muito pequenos, eu me importo mais em fazer pontos fortes para que essa perna não venha soltar conforme a criança pega essa boneca, puxa a perna de um lado, o braço do outro. Então eu venho com os pontos, depois eu volto e termino lá do mesmo lado que eu comecei, dando 2 voltas com linha dupla, linha de pipa, eu coloco linha dupla. Para fechar as aberturas, não, uso linha simples. Mas para costurar as partes no corpo, aí eu uso linha dupla, tá? E agora a gente vai prender os 2 bracinhos. A gente faz a mesma coisa. Dobra um pedacinho pequenininho em cima e a gente vai prender com o alfinete, posicionando ali mais ou menos na altura que a gente acha, né? Que é o ombrinho da boneca. Na apostila tem uma indicação do local para vocês. E aí depois a gente vai avaliar, tá igual? Não, aqui tá um pouquinho mais alto, ok? Vamos prender da mesma forma que prendemos a perninha, os mesmos pontos. Quando a gente acabar de um lado, a gente não precisa cortar a linha para ir para o outro bracinho. A gente atravessa ela por dentro do corpinho e segue, tá? É o mesmo processo. Então, vamos adiantar um pouquinho aqui esse vídeo. E também faço 2 viagens, vou e volto dando ponto para deixar bem firme. E a nossa bonequinha está pronta, essa primeira etapa do corpinho, tá, gente? Aí, vamos seguir, tem muita coisa pra gente fazer. Qualquer dúvida, entre em contato. Beijo!